a bênção de Deus sobre eles. Miqueias capítulo 2, achou a sua passagem aí da palavra de Deus? Miqueias capítulo 2. Esse texto aqui é o trecho da palavra de Deus profético que Deus nos deu para esse tempo que nós estamos vivendo. Versículo 12 e versículo 13. O Senhor nos deu esse tempo profético. Certamente, acharam? Versículo 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. E nós entendemos aqui que o Senhor está nos dizendo que vão chegar muitas pessoas para estarem com a gente, para nos abençoar nessa caminhada. E pessoas retornarão para casa. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. E o versículo, e fala ainda de um grande barulho, né? Um grande barulho. Uma multidão que fará um grande barulho. Versículo 13 diz: subirá diante deles o que abre caminho. O Senhor vai à frente. Eles romperão, fale comigo, romperão. Eles romperão. Entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Essa é a palavra que o Senhor nos entregou. Romper. Pode se assentar, vou orar mais uma vez. Amado Deus, tua palavra está aberta. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor traga a revelação ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Palavra que o Senhor nos deu, que nós estamos caminhando sobre ela. O Senhor vai à frente. Nós vamos romper. Eu não ministrei ainda isso, não é a hora de eu ministrar, não cheguei a esse momento ainda. Aliás, eu tinha até uma outra palavra para hoje à noite, lá do Monte Carmelo, mas o Senhor mudou e falou, para a semana que vem essa, você vai pregar essa. E eu fui surpreendido com algumas coisas do Espírito Santo. Mas essa é a palavra profética que o Senhor nos deu. Romperão. Ou seja, esse tempo de oração que nós tivemos agora de 21 dias de oração, de jejum, para nós colocarmos o Senhor no centro da nossa vida, um jejum para colocarmos Deus no centro da nossa vida, ele é muito importante para esse processo que o Senhor tem para nós podermos romper. Porque quando o Senhor fala aqui, ele subirá diante deles aquele que abre caminho e romperão, presta bem atenção porque eu não vou pregar sobre isso, mas essa palavra romper, fale comigo, romper, ela tem dois significados no hebraico. Um é realmente de arrebentar, de avançar e arrombar alguma coisa, arrombar aquela porta, romper com as coisas, de forma violenta. Tem esse significado. Mas essa mesma palavra no hebraico tem um outro significado, que é o significado de romper a bolsa. Quando nasce o neném, quando rompe e vem a vida, vem aquilo que é novo, que como diz a palavra de Deus, que na hora que está nascendo a pessoa chora, mas depois que nasce ela se alegra. Então tem dois significados essa palavra romper. Palavra que nos remete a algo que o Senhor vai trazer de vida, de coisas novas para nós. E eu quero então ministrar o seu coração hoje com uma palavra nesse sentido, desse tempo que nós tivemos de jejum, de oração. Quero ministrar o teu coração com essa palavra. Abra lá, por favor, em João capítulo 21. É o trecho que eu vou ministrar a você. Porque eu tenho sido assim, tenho um incômodo enorme do Espírito Santo no meu coração, para que você, meu irmão, você, fala para quem está do seu lado, está falando com você. Eu estou falando com você, você está entendendo que eu estou falando com você? Está entendendo, Adrianinha? Está entendendo? Eu estou falando com você. Eu quero que você receba esse presente de Deus, esse entendimento de Deus. Esse romper, ele não pode ser só para meia dúzia.
esse algo novo, esse Gilgal que o Senhor nos colocou, essas pedras, esse algo novo, não pode ser somente para o doutor Daniel, ou para a presbítera Sibéria, tem que ser para todos. Então você tem que pegar isso para você. Porque, olha, eu pedi para você abrir em João, amém? Amém? Mas você precisa entender Miqueias, porque o Senhor vai à frente e agora quem rompe somos nós. Eu sei que existe uma teologia doida aí que as pessoas usam, né? Ai, Deus me deu um filho, Deus fez isso. Deus sopra a vida, irmãos. Mas quem faz as coisas somos nós, você sabia? Lá em João capítulo 1 diz que o único que veio da vontade de Deus, não veio da vontade da carne, foi Jesus Cristo. Porque se você falar assim, foi Deus que me deu esse filho, foi Deus que fez esse filho, tá, então quando vem uma criança com um problema, uma criança defeituosa, uma criança que morre às vezes no parto, foi Deus que fez isso também? Aí você vai falar, não, Deus não faz uma catástrofe, Deus não faz um caos. Tá, então quem fez? Fomos nós. E uma vez que eu faço as coisas, Deus sopra a vida, porque é assim que ele trata. E se for crente e fizer coisa errada, aí que aparece mesmo, irmãos. O pessoal do mundo faz arte o tempo inteiro, o crente faz arte uma vez já engravida. Vou te falar onde que aconteceu. Eu venho aqui nessa igreja, eu não sei quantos anos que eu estou aqui nessa igreja, que eu trago minha Bíblia em todas as vezes. Ontem que eu não trouxe, o doutor Marcos falou, quem não trouxe a Bíblia? Eu falei, não é possível. É um dia que eu não trouxe, o cara me fala para trás, que levanta a mão que não trouxe a Bíblia. Eu aqui na primeira fileira sem Bíblia. Eu falei, não é possível. Porque o crente é assim, o crente é a lei de Murphy, né? Se o pão com manteiga cair no chão, vai cair do lado da manteiga. Então não adianta crente fazer arte porque vai aparecer. A vida vem do Senhor, mas quem busca isso somos nós. Então, Deus, Ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele vai adiante, mas eu vou fazendo a minha parte. Na batalha espiritual, Ele já venceu todos os principados e potestades. A cura, Ele já venceu na cruz, curando-nos de todas as enfermidades. A maldição, Ele já quebrou na cruz. Então agora eu tenho que tomar posse disso, eu tenho que ir rompendo e fazendo minha parte. Porque tem coisa que eu vou ficar esperando em Deus que nunca vai acontecer, você vai ficar frustrado. E você vai achar que Deus não responde só a tua oração. E não é o fato de Deus não responder a tua oração, é o fato de que você não se move em direção àquilo que Deus tem para você. Então, se nós estamos num tempo de romper, que tanto envolve violência no sentido de fazer, como também algo que vai nascer, você precisa participar disso. Por isso que eu quero que você receba uma palavra que o Senhor Jesus trouxe para mim, aqui, em João capítulo 21. João capítulo 21, a partir do versículo 1. Olha o que está escrito na Santa Palavra de Deus. João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está colocando o nome de pessoas aqui? Para que você saiba ou não? É óbvio, né? Que ele está colocando os nomes aqui para que você saiba quem participou disso, amém? É óbvio. 2 aqui não aparecem, nós não sabemos quem são. Mas aqueles que o Senhor queria que nós soubéssemos que estavam aqui, o Senhor deu o nome. Amém? Então nós temos que prestar atenção nos detalhes. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vocês acham que Jesus não sabia? Ou já sabia?
Nós já aprendemos isso há algum tempo no passado. Às vezes Jesus faz algumas perguntas para nós, ele já sabe a resposta, ele quer saber se você sabe a resposta. Para o cego, o que você quer que eu te faça? O cego podia falar, aumenta meu INSS, me dá um conguia, me dá uma bengala. O cego podia pedir um monte de coisa. Aí o cego falou, eu quero ser curado, eu quero ver. Então, lembra Deus para Elias? Elias, o que você está fazendo aí na caverna? Você acha que Deus não sabia o que ele estava fazendo lá na caverna? É porque ele queria que Elias entendesse o que é que Deus ia fazer, porque ele estava naquela condição. Tem alguma coisa para comer? Eles disseram não. Versículo 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, cobriu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Fale comigo, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados, um côvado tem mais ou menos 45 centímetros, vamos arredondar para 50 centímetros. Estamos dizendo que esse barco estava a 100 metros da praia, perto e longe. Perto, porque eles conseguiam ver quem estava falando com eles. Longe, porque estava no mar da Galileia, até que tinha água no meio do caminho. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Até aqui. Até aqui. Deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas interessantes. Todo mundo estava no mesmo barco, amém? Estamos todo mundo na mesma igreja, amém? Ou você está fora daqui agora? Sua mente está aqui? Seu pensamento está aqui? Está pensando aqui? Então vai, porque você pode estar aqui e não está aqui, não é verdade? Sim ou não? Você pode estar aqui e não está aqui. Então você tem que estar aqui. Todo mundo no mesmo barco, estamos aqui. Todos ali esperando algo, uma frustração. Eles esperavam algo e não aconteceu. Eles esperavam uma pesca e não aconteceu. Diz o texto mais abaixo aí no versículo 14 que Jesus já tinha aparecido para eles, para os discípulos já pela terceira vez. E eles estavam ali, meio frustrados, esperando. Jesus então aparece na praia, e como eu disse, perto, 100 metros, mais longe, porque tinha um mar aqui na frente, e Jesus pergunta para eles, ei, vocês têm alguma coisa para comer? Para levá-los a ver a condição que eles estavam. Uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é que se você quer que Deus haja na sua vida, você tem que saber onde você quer que Ele haja na sua vida. Porque se Deus começar a fazer algumas coisas na sua vida sem que você saiba, você vai ficar atribuindo isso talvez ao seu braço, à sua capacidade, à sua força. Então, se você precisa de algumas coisas diante de Deus, você precisa se sujeitar e ser humilde ao ponto de falar para Deus, Senhor, olha, eu não tenho nada. Olha, eu preciso disso. Preciso da sua ajuda. Colocar o coração diante de Deus e se expor. Eles fizeram isso. Eles responderam, não temos nada. Aí, semelhantemente como lá em Lucas, quando Jesus está com os discípulos e fala para eles, joga a rede no largo, no mais fundo. Jesus fala novamente agora para eles. Mas só que Jesus fala assim, joga a rede do outro lado. E a hora que eles jogaram a rede e viram que a rede estava pesada, João imediatamente falou, só quem pode fazer isso é Jesus. Só quem pode fazer isso é Jesus. E a hora que João viu que o negócio se manifestou, ele já falou para Pedro imediatamente, Pedro, é o Senhor.
Quando ele falou isso para Pedro, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Pulou na água, mergulhou e foi em direção ao Senhor. Eu quero que nessa noite você entenda algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Se nós queremos romper, se nós queremos chegar mais longe, você precisa sair dessa condição normal que nós vivemos e dar o seu tibum, dar o seu mergulho, fazer algo diferente. Você precisa entender que nós estamos todos juntos, mas que o Senhor espera que nós façamos algo diferente em direção a Ele. Eu mesmo já estudei esse texto em outras vezes, e eu já vi até gente falando que Pedro deveria ter esperado como os outros discípulos esperaram. Mas eu queria mostrar para você algumas coisas dessa revelação do Espírito de Deus para nós, do que Pedro fez e do que Deus espera. Porque são coisas que a gente tem que fazer perguntas, né? Eu faço muitas perguntas quando eu leio a palavra de Deus. Por que isso ficou registrado? Por que ficou registrado dessa maneira? Porque, a princípio, olhando, parece que foi um ato impensável de Pedro. E ficou registrado porque foi um ato impensável. Mas eu queria que você entendesse aqui algumas coisas, porque existem momentos, irmãos, na nossa vida, que nós vamos andar juntos, mas nós temos a nossa responsabilidade para que as coisas aconteçam na nossa vida, para que as coisas rompam, para que nasça o que Deus tem em nós. Eu preciso fazer a minha parte, para que Deus possa, no meio da minha intencionalidade, o Senhor possa produzir milagres. Porque as minhas intenções, o meu caminhar, o meu pisar sobre as águas, mostra para Deus o quanto eu confio nele. E quanto mais eu me movo diante de Deus, dizendo para Ele que eu confio nele, mais eu abro o caminho para aquele que vai à minha frente. Ele vai abrindo o caminho para que eu possa ver esse romper, para que eu possa ver esse milagre na minha vida. Então eu queria que você observasse algumas coisas interessantes nesse texto, que faz parte desse mergulho, porque esse mergulho nos sugere algumas coisas lindas. A primeira coisa que esse mergulho me sugere é um encontro diferente. Fale comigo, um encontro diferente. Tá bom, vamos pensar? Estamos juntos? Amém? Vamos pensar? O barco está aqui. Todo mundo está vendo o barco? Todo mundo dentro do barco. Pedro, tibufe. Quantos metros até a praia? 100 metros. Bom, ele não é nenhum Michael Phelps, né, para nadar. 100 metros, um nadador de Olimpíadas faz em 47 segundos, 100 metros. Eu acredito que Pedro com roupa e aquela sandália, ele vai demorar um pouquinho mais. Quanto tempo? Quanto tempo você acha que ele vai nadar 100 metros? Não pense em você, porque você morreria afogado. Eu estou falando de Pedro. Quantos tempo? 2 minutos, 3 minutos? Porque o mar da Galileia é um mar de água doce, não é um mar de água salgada. Não tem onda como o nosso dos mares. 3 minutos? Tudo bem? Tudo bem, e agora o barco está aqui. Nós não temos o registro desse barco chegando na praia da conversa de Pedro com Jesus. Não tem. Não existe nada que nos mostre Pedro, quando ele chega na praia, ele se encontra com Jesus. Ninguém fala sobre isso. Mas o que você imagina? Olha para quem está do teu lado. Dá uma olhada nele. Está tudo bem com ele? Tá? Sentado. Agora olhe para mim e me diga. Vamos lá, vamos pensar. Eu preciso levar você para essa revelação. Imagine se o Senhor Jesus agora se manifestasse aqui, ó, na minha frente. Ele literalmente se manifestasse aqui. Como você agiria? Você ia continuar sentado aí olhando e falando, vamos ver que hora que vai terminar o culto? Como você agiria se você visse o Senhor se manifestando aqui na nossa frente agora? Pensa. Alguns iriam dizer assim, eu correria lá para frente, eu beijaria os pés dele. Outro iria dizer, eu acho que eu ia cair duro aqui. Outro ia falar, eu acho que eu desmaiaria. Cada um ia ter uma reação diferente, amém? Amém? Tudo bem? Então vamos lá, nós estamos com o barco aqui.
Esse barco agora está indo em direção à praia, mas Pedro já chegou lá. Eu quero te convidar para ter esses mergulhos com Deus, onde você vai sair dessa condição normal de adorar a Deus para você ter a sua experiência com Ele. Vamos imaginar Pedro chegando na praia. Ele agora entra na praia e vê o Senhor Jesus. Como que ele faria? O que você faria? Se prostraria? Deitaria? Choraria? Abraçaria os pés dele? Não aparece. Não aparece. Porque existem mergulhos que é seu com Ele. E você precisa ter esses momentos com Ele. Estamos juntos aqui. Levantamos as mãos, adoramos a Deus juntos. Mas nada é comparado aos momentos que eu tenho com Ele na minha casa, no meu carro, que você precisa ter com Ele. Aqui nós temos os nossos momentos de arrepios, da glória, da unção. Mas estamos preocupados com tanta coisa. Se a luz está acesa, se apagou, se alguém está andando na minha frente. Nós estamos aqui, né? Pensando no boleto de amanhã. Você já viu como o boleto é um vencedor, né? Mas quando você está o seu mergulho para essa experiência diferente, para esse encontro diferente, que ninguém fica sabendo, que você não fala para ninguém, onde você pode chorar, onde você pode abrir o seu coração, porque aqui, e aí, irmão, está bem? Estou bem, bem quebrado, bem ferido, bem machucado, bem sozinho, mas diante de Deus você pode abrir o teu coração. Você pode falar, estou com medo da minha empresa, estou com medo desse funcionário, estou com medo dessa situação. É nesse mergulho que você vai ajoelhar lá e que o barco está vindo. Está vendo o barco chegando? Ninguém está nem... Isso aqui não vai ser relatado. Porque isso aqui é dele com o Senhor. Você tem que ter o teu mergulho para você ter a sua experiência com Deus. Para você começar a ter a sua experiência, a tua experiência. Porque a hora que você começar a ter a sua experiência, você se ajoelhar e você falar, sentir o Senhor chegando nesse lugar. Olha, irmãos, aí você vai poder falar, Ele vai à frente e eu vou rompendo, porque eu sei que Ele está comigo. Aí eu vou poder falar, em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque eu sei que Ele está comigo. Mas se você não tiver essa experiência, você vai continuar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, amando Deus. Mas se você não tiver essa experiência, na hora que a batata assar, você começa a se sentir sozinho. E você começa a achar que Deus não está com você, que Ele se esqueceu de você. O Marcos Eberlin falou hoje, quantos quintilhões de estrelas são? 61 quintilhões, é isso? Isso aí, sextilhões de estrelas. E o Senhor chama cada uma pelo nome. Fala para o teu irmão, Ele não se esquece de você. Olha o que tem de estrela. No mundo tem 8 bilhões de pessoas. Deus sabe o teu nome, meu irmão. Se Ele sabe de todas as estrelas, você acha que Ele não vai saber de você que é filho? Ele sabe de você. Mas se você não tiver essas experiências, você sair do barco e falar assim, peraí, é o Senhor. É o Senhor. E você não mergulhar, e você não for em direção a Ele, você ter a sua experiência. Na hora que a coisa estiver difícil, você começa a ficar louco. Porque aí o diabo começa a falar na sua orelha. Vai lá, come da fruta. Se você vai ser como Deus, resolve. Faça do jeito que você tem que fazer.
esse mergulho vai te dar uma experiência de um encontro diferente. Fale comigo, um encontro diferente. Essa é uma intimidade, irmãos, que só vai ter quem buscar. Deus quer dar isso a todos, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos, é um Deus de intimidade, mas Ele quer que você deseje isso. Vamos lá, vamos pensar, amém? Estamos pensando? Estamos juntos, amém? Vamos imaginar agora Pedro dentro do barco, ele não pula na água. Vamos pensar? Entre ele ter pulado na água e não ter pulado da água, qual diferença faria nesse texto se ele não tivesse sido mencionado? Fale para mim, qual a diferença? Nenhuma? Sim? Nenhuma. Mas por que ele foi mencionado? Porque o Senhor queria que nós ficássemos sabendo que Pedro olhou e falou, se é o Senhor, eu vou. Enquanto que os outros estavam todo mundo remando. Estavam levando o barco. Então, esse mergulho que você deve desejar tem que te dar uma experiência diferente. Para você saber como romper. Para você ter a certeza que o Senhor vai estar com você. Para você ter as experiências de que o Senhor não vai te deixar nem vai te abandonar. Que aquilo que Ele falou na sua palavra é verdade. Ele não mentiu e nunca vai mentir. Que Ele não te chamou por fracasso. Se Ele disse que está com você até a consumação do século, Ele não é mentiroso, Ele está com você até a consumação dos séculos. Agora, se eu não tenho essas experiências, eu começo a me sentir sozinho. E achar que vai ser na minha força que eu vou fazer as coisas. Então eu preciso ter essas experiências diferentes. Mas tem uma coisa ainda interessante, porque quando você olha para o versículo 9, olha o versículo 9. Além de você ter um encontro diferente, que ninguém participou desse encontro, você acaba demonstrando uma disposição diferente. Fale comigo, uma disposição diferente. Olha só, versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Bom, quem saltou em terra foram os discípulos, amém? Porque Pedro já estava lá, tudo bem? Estamos juntos? Pedro já estava lá. Então, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E aí Jesus fala assim, meu Senhor é maravilhoso, né? Jesus fala assim, ó, trazei aqui alguns peixes que acabasses de apanhar. E aí, quem que vai até o barco? Versículo 11, Simão Pedro entrou. E o que ele fez? Não, pensa. O que ele fez? Quem está escrevendo aqui é João, amém? João olhou e falou assim, deixa eu escrever tudo o que ele está fazendo. Já pulou na água. Agora, o Senhor mandou pegar alguns peixes. O que Pedro fez? Mas foi isso que o Senhor mandou ele fazer? Não, o Senhor pediu alguns. Você sabe quantos peixes tinha nessa rede? Está escrito aí, quantos peixes? 150? O Senhor pediu quantos peixes? Pedro pegou quantos? Esse mergulho vai mostrar que você está disposto, está com uma disposição diferente. Jesus falou assim, me traga alguns peixes. Pedro foi lá e começou a arrastar a rede. Eu fico imaginando alguns, né? Porque é isso que acontece na nossa vida, não é? Quando você tem essas experiências com Deus, o Senhor fala assim para você, vem cá. Aí você já abraça. Não, eu não mandei abraçar, só para vir. Você sempre vai além. Porque nós somos assim. Você vai além. Você acaba tendo uma disposição diferente. Eu fico imaginando, o bispo Clodoaldo, algumas pessoas olhando e falando assim, ô Pedro, falou, algum só. Solta essa rede, olha a encrenca que você vai arrumar. Vou ter que te ajudar a puxar esse negócio. Ele falou, só alguns. Você pode imaginar? Eu fico imaginando isso, gente. Por que será, né? Mas eu fico imaginando os discípulos ali falando, ô Pedro, Jesus, Pedro, não é para fazer tudo isso, é só alguns solta. Mas quando você tem esses mergulhos em direção ao Senhor, você vai mostrar também uma disposição diferente. Pedro estava com uma... Sim ou não? Ele estava com uma disposição diferente ou não? Todo mundo estava no barco, mas ele
Agora Jesus fala assim, me pega alguns peixes. Quanto que ele vai pegar? A rede inteira. Então, além de você ter uma experiência diferente com Deus, você acaba mostrando também que você tem uma disposição diferente. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor quer ver isso na gente. Alguém pode falar glória a Deus? Deus quer ver isso na gente. Ou você acha que quando Deus fala assim, filho, eu quero te usar, você fala assim, ó céus, ó vida, pode usar. Vocês lembram da figura que era esse desenho aqui? Quem falava isso? Uma hiena, né? Quando Deus olha para nós e Ele fala assim, eu quero te usar, Ele quer ver em você disposição. Só que não vai haver disposição se você não tiver essa entrega, esse encontro. E aí Pedro tem essa disposição, diferente de todos. Acredite no que eu vou te falar. Todos os homens, Rogério, todos os homens na Bíblia que tiveram disposição de ir além, foram surpreendidos com coisas tremendas. Me fale qualquer um. Davi, diante de Golias? Fale quem que você quiser. Elias, diante dos profetas de Baal? Qualquer um que teve uma disposição de olhar para Deus e falar assim, eu vou além. O Senhor olhou e falou assim, eu vou honrar essa tua disposição. Eu vou abençoar o que você está fazendo. Vou abençoar essa tua fé, vou abençoar esse teu esforço, esse teu desejo de fazer algo diferente. É muito importante isso. Não adianta somente a gente ficar falando que nós vamos romper, depois vai chegar no final do ano, ou o ano que vem, vamos ver até onde o Senhor vai nos levar com essa palavra, e você vai falar assim, puxa, está acontecendo na vida desse, na vida daquele, na vida daquele outro, mas na minha vida não está acontecendo. Porque você precisa entrar no teu quarto, ter essa experiência diferente, ter essa disposição diferente. Você precisa olhar e falar assim, eu preciso fazer algo diferente. Talvez você esteja precisando fazer esse algo diferente no teu casamento. Talvez você precise fazer esse algo diferente na tua empresa. Essa disposição talvez tenha que ser sua para o Senhor em outras áreas da sua vida. Que só vai romper se você se dispuser a andar. Senão não vai acontecer. O Senhor vai à frente e eles romperão. O Senhor vai à frente e nós vamos atrás. Ou gerando, nossos filhos chegando, ou a gente arrebentando, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Então, uma experiência diferente, diante de um desejo diferente, de uma disposição diferente, vai começar a trazer coisas novas. E ainda que os outros não entendam, olhe bem para mim, ainda que as pessoas que estejam do seu lado não entendem e achem que você é louco, você sabe que você está fazendo porque o Senhor está com você. Entendeu? Por isso que tem coisa, quando Deus coloca algumas coisas no nosso coração, você tem que ser realmente firme naquilo. Porque você sabe que é Deus, então se é Deus, você vai... É Deus que está falando que vai curar o teu casamento, então você tem que falar, vai curar meu casamento, eu recebo isso, eu tenho disposição para isso. Eu vou ser próspero, vou romper com a questão de problemas financeiros, dessa maldição de bancarrota, vou. Então eu vou me dispor para isso. E o Senhor vai à frente. O Senhor vai à frente. E Ele vai te ajudar nessa tua caminhada. Mas tem uma terceira coisa e última que eu acho que é fantástica. Porque quando eu olho o versículo 11, ainda diz assim, ó. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Cheia de quanto? 153 grandes peixes. Esse mergulho que deu a Pedro um encontro diferente, que deu a Pedro mostrando uma disposição diferente, também traz uma informação diferente. Se você quer saber algumas coisas que você precisa para a tua vida, você precisa fazer esses mergulhos. Quem contou os peixes? Provavelmente foi Pedro.
porque foi ele que arrastou a rede. Amém? Os outros discípulos provavelmente foram ajudar. Ele viu o milagre. Ele experimentou o milagre. Mas ele teve uma informação diferente. Segundo alguns teólogos, fale para o teu irmão, segundo alguns teólogos, amém? Segundo alguns teólogos, 153 grandes peixes ali representavam as 153 nações que existiam na época de Jesus. Muitos teólogos acreditam e têm estudos de que na época do Senhor Jesus, as nações que existiam sobre o mundo eram 153. E tinham 153 peixes. Por isso que quando você pergunta assim, por que 153, não 152? Pode ser que seja essa a verdade. Se eu chegar no céu e você também não for essa, não fica me amolando lá em cima não, hein? Porque eu estou falando que os outros me contaram. Mas provavelmente tenha sido isso. 153 nações. E Pedro recebeu essa revelação. Não das nações, provavelmente não no início, mas do que Deus estava para fazer através da vida dele. Porque você sabe que Pedro era aquele que tinha a chave do reino dos céus, né? Jesus falou, eu te digo que tu és pedrinha, eu sou a pedra principal, mas eu te dou a chave, o que você ligar vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado. E essa chave não é que Pedro está lá no céu com uma chave, um molho de chave, e olhando e falando assim, peraí, você pode entrar, está aqui a chave da tua casa, vai para lá. Você não, você vai morar nesse condomínio, você vai morar naquele condomínio. Não é isso que Pedro está fazendo. A chave é que Pedro foi o primeiro a pregar quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas em Atos capítulo 2. E quando ele pregou, 3.000 pessoas se converteram, o céu abriu. Direto para o céu, não mais para o lugar do Hades, esperando para depois chegar ao céu. Agora já iam direto para o céu. Ele abriu a porta. Foi a primeira pregação. Então, aquele que mergulha vai ter uma experiência com o Senhor que ninguém vai ficar sabendo. Vai se encher de uma disposição diferente que as pessoas não vão entender. E vão começar a ter revelações que só Deus vai te dar. Que só você vai entender. Que não são homens. Que não faz parte dos homens. Faz parte do conhecimento de Deus para nós. Deus quer fazer isso com a gente. Eu gosto muito, eu amo a palavra de Deus, mas eu gosto muito quando você chega lá em Gênesis, eu não me lembro se é Gênesis 16, 17, 18, 19, está por aí, tá bom? Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala assim, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele fala assim, vou esconder de Abraão, vou ocultar, a palavra é essa, vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Eu vou esconder dele o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra? Não. E aí Deus chama Abraão e fala assim, deixa eu te contar o que eu vou fazer, eu vou destruir a cidade. E Abraão passa a conversar com Deus, com o anjo que estava ali, a teofania, a própria presença de Deus. Ele passa a conversar com Deus e fala assim, peraí, mas e se tiverem 50 justos? E se tiver 40? E se tiver 30? Um diálogo agora, onde ele e Deus estão ali conversando sobre algo que iria acontecer. É isso que nós precisamos ter, irmãos. Conversar com Deus sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa família. Conversar com Deus sobre aquilo que está acontecendo na nossa casa, no trabalho, o que o diabo está onde Ló estava lá sendo subjugado pela sodomia, pela perversidade, pela maldade, e Abraão ali está, né, deixa eu negociar isso, porque senão vai morrer a minha família. Então, esses mergulhos, esse desejo, me traz experiências, mostra o desejo que eu tenho de ser diferente, de fazer coisas diferentes, e vai me trazer revelações. Conversas com o próprio Pai, onde Ele vai me dar caminhos. Fale comigo, caminhos. Caminhos. Isso não é para mim, irmãos, isso é para nós. Não importa a tua idade, a minha idade, se você é jovem, se você não é jovem. É para nós, é assim que Deus age. Feche sua Bíblia, nós vamos orar. Eu tinha uma outra palavra e o Senhor me deu essa.
O Espírito Santo tem falado comigo que nós precisamos ir juntos, irmãos. Uma das frases que eu tenho usado muito aqui na igreja, que eu tenho falado muito para a nossa liderança, é que nós somos igreja. Fale comigo assim, nós somos igreja. Isso aqui não é uma empresa. Isso aqui não é uma associação. Nós somos uma igreja. Sabe o que é igreja? Você sabe o que é igreja? A igreja, ela tem 3 símbolos na palavra de Deus. A igreja é o edifício onde a pedra principal é Jesus. E as pedrinhas se juntam, formamos um templo. Por isso que é gostoso estar na casa do Senhor. É diferente do que estar em casa. A igreja é a noiva. A noiva se adorna para o seu noivo. Ontem eu vi uma noiva. Nossa, mas foi um chororô, irmãos, que eu vou falar, viu? Por quê? Porque a gente que é pai, agora a gente sabe o que é ver um filho indo embora de casa. Mas você vê a noiva entrando de branco, toda ataviada, bonita, para o noivo. É emocionante. Nós somos a noiva. Qual é o teu enxoval que você está arrumando para levar para o céu? É aquela toalha da Artec lá, será que é o nome? Ou toalha Santista? Santista não vai. Nem sei se existe toalha Santista ainda. Na minha época tinha. O que você está preparando para o noivo? Ele vai olhar o teu enxoval. Você vai passar pelo fogo com o teu enxoval. Se queimar, é madeira, feira e palha. Se permanecer, é ouro, prata e pedras preciosas. 1 Coríntios capítulo 3. A igreja é noiva, mas a igreja também é corpo. A igreja é onde quando o dedo dói, tudo sofre, nós sofremos. Quando um não tem filho, todos nós não temos filho. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um chora, todo mundo chora. Quando se alegra, todo mundo se alegra. Quando um vence, todo mundo vence. Quando é curado, todo mundo fica feliz. Isso é igreja. Mas não esqueça, esse corpo tem uma cabeça. E como é que você vê essa cabeça? Você sabe que quando uma criança nasce, ela nasce com um cabeção, né? Sim ou não? Você já teve filho? Pode ver, criança cresce, daqui a pouco tem um cabeção, ela anda até meio pendurada, né? É assim, porque quando a gente aceita Jesus, Ele é grande para nós, e nós somos tudo criança, então a gente anda, né? A gente deixa a cabeça para lá, daqui a pouco a cabeça está para cá, e a gente vai aprendendo a andar com a cabeça. Só que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Se você vê uma cabeça grande e um corpo pequeno, é um mongoloide. O corpo de Jesus não é mongoloide, o corpo de Jesus é um corpo perfeito. Nós temos que crescer à estatura do varão perfeito. Se a cabeça é de um adulto, nós temos que ser uma igreja adulta. Concorda? É o que o Senhor espera de nós. Então eu preciso ter esses mergulhos, eu preciso sair do barco. É uma delícia estarmos juntos, é necessário estarmos juntos. A pesca foi nossa, a pesca é nossa. O Senhor nos dá o comando, a gente lança a rede e a gente puxa a pesca. Mas o mergulho tem que ser seu. Você tem que ter o teu mergulho, para você ter uma experiência diferente, para você mostrar que você tem uma disposição diferente e para você receber revelações diferentes. Você olhar e falar assim, eu sei quantos peixes tem nessa rede. Aí vai chegar alguém e vai falar assim, como é que você sabe que tem 153 peixes? Aí você fala, porque eu sei, eu contei, eu vi, e a rede não rompeu. São suas experiências. Fechou sua Bíblia? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Irmãos, eu não sou perfeito, eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades na minha vida. Quanto mais você chega perto de Jesus, pior você se sente, menos você se vê. Mas eu estou te falando de algumas coisas que eu tenho aprendido na minha caminhada, nesses meus mais de 40 anos com Jesus.
40 anos sem eu nunca me afastar de Jesus. Eu tenho aprendido isso, que quando eu mergulho eu tenho experiência diferente. Você precisa ter essa experiência. Você precisa chorar diante do Senhor. Você e Ele. E ninguém vai escrever isso, hein? Ninguém vai ver. Mas você sabe que você nadou aqueles 100 metros. Você sabe que você nadou aqueles 100 metros. Todo mundo seco lá na praia, mas você está molhado. Mas que alegria de estar molhado. Porque você teve a sua experiência lá que ninguém viu. Senhor Deus, nós estamos aqui como família, como filhos do Senhor. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que está na praia e que tem o fogo, que tem o alimento, que tem um milagre para as nossas vidas. Só o Senhor tem isso para nós. O diabo é um impostor, um mentiroso, um enganador. E nós não queremos nada do diabo na nossa vida, Senhor. Nós clamamos que o Senhor nos dê essas experiências. Senhor, nós estamos todos juntos como igreja, mas que essa semana seja uma semana de vários mergulhos aqui, em nome de Jesus, Senhor. Que vários dos teus filhos possam essa semana se lançar nessas águas e atravessarem esses 100 metros e se lançarem aos teus pés e fazerem aquilo que eles quiserem diante do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos dê uma semana, Senhor, onde que quando nós chegarmos no próximo domingo, nós possamos entrar aqui, Senhor, tão convictos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está andando na nossa frente, que essa convicção, essa disposição vai contagiar outras pessoas, vai levar outras pessoas a verem que o Senhor está vivo, porque nós vamos ter revelações que os outros não têm, nós vamos saber aquilo que os outros não sabem. Nós vamos ver que a rede não rompe, porque é o Senhor que está sustentando. Meu irmão, sabe por que algumas coisas não romperam na sua vida? Porque Deus está sustentando. O Senhor é o Senhor que está sustentando. Sustentando casamento, sustentando empresas, sustentando quantas coisas na nossa vida. É o Senhor que tem nos sustentado. Então revela-se a nós, Senhor. Revela aos teus filhos. Traz o conhecimento que nós precisamos para podermos avançar diante do Senhor que vai à nossa frente, para que nós possamos romper, Senhor, e experimentarmos coisas novas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor faça isso na vida dos meus irmãos, não na vida de um, mas na vida desta igreja, Senhor, na igreja lá de Américo, na nossa igreja, como resgate, que o Senhor traga, Senhor, um mover, Senhor, extraordinário sobre as nossas vidas. Faz isso, Espírito de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque pudemos sair da nossa casa e vir aqui te adorar. Meu irmão, receba o que você veio buscar nessa noite. Receba da presença de Deus sobre a sua vida. Receba, fale para Deus que você o ama e que você espera algo dele essa semana. Fale para o Pai o que você está esperando. Está esperando o quê? Ajuda. Fale para Deus: Senhor, obrigado porque eu estou na tua presença. Vai comigo, Senhor, me acompanha, me ajuda nas minhas causas. Vai dar o seu mergulho agora. Fala para Deus, se coloca na presença dele. Senhor, ouve o nosso clamor como igreja, ouve a nossa oração como igreja. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas necessidades, porque, Senhor, nós nem sabemos orar como convém. Espírito Santo, intercede agora nesse momento por nós. Leva ao céu, Senhor, aquilo que é necessário para as nossas vidas. Oh, Senhor, traz o que precisamos. Abençoa-nos no que necessitamos. Fortalece-nos, ó Deus, naquilo que precisamos ser fortalecidos. Meu irmão, receba da força de Deus nessa noite. Você que estava com medo do dia de amanhã, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que o dia de amanhã não vai ser difícil, mas eu estou dizendo que sobre você existe uma unção de Deus sobre você. Eu não estou dizendo que amanhã as coisas vão se resolver, porque se o Senhor quiser, o Senhor vai resolver tudo amanhã. Mas se Ele não resolver, uma coisa é certa, Ele está à nossa frente, Ele te dá força. Quantas vezes pessoas já falaram para Deus: Senhor, se o Senhor não fizer algo, eu morro amanhã. E não morreram, estão vivos até hoje.
porque o Senhor vai à frente. Faça a sua oração, ore a Deus. Fale para Deus: Senhor, vai à frente, me ajuda, me abençoa, abre os caminhos, Senhor. Espírito de Deus, derrama teu poder sobre nós, Espírito Santo. Derrama teu poder sobre a tua igreja, Senhor. Tu disseste na tua palavra: mas recebereis poder. Reveste de força, Senhor. Reveste de força esse teu filho. Reveste de força essa tua filha. Reveste de força, Senhor, esse jovem. Reveste de força essa esposa. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a teu nome, Senhor. Glórias a teu nome, glórias. Se você não sabe o que falar agora nessa noite, fale para Deus: glórias, 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 glórias ao Senhor nas maiores alturas. Glórias, 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 glórias ao Senhor. Senhor, enche esse lugar com os teus anjos, porque nós queremos te adorar nesse momento, Senhor. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Glórias, glórias ao teu nome, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Obrigado porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus da promessa. Oh, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Fique com seus olhos fechados e escute o que eu vou te falar. Depende de você, meu irmão. Depende de você, minha irmã. O teu Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Mergulha, meu irmão. Sai do barco. Estamos juntos, mas faça a tua parte. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção do Espírito Santo de Deus te acompanhe e te abençoe essa semana. E quando nós nos encontrarmos aqui na próxima semana, você entre aqui completamente diferente. Que o Senhor te acompanhe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê paz. E aquele que está sentado no trono, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus, nosso Deus, a Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe, vai na paz, aplaude a Jesus, declare uma palavra de adoração no meio das tuas palmas. Te adoramos, Senhor, Tu és bendito. Aleluias. Dá um beijo no teu irmão, dá um abraço nele e fala para ele: mergulha, meu irmão. Fala para ele: mergulha. Vai na paz. Se você precisa de oração, vem aqui para frente, que nós vamos orar por você, amém? Se você precisa de oração, vem aqui para frente, que nós vamos orar por você. Que Deus te abençoe muito essa semana, em nome de Jesus. Pastor Marcelo, a Meriliense, a Silene, que bênção. Glória a Deus.